Fala pessoal, que a paz de Cristo esteja com você, eu espero que você esteja bem. Esse é o Mais Que Som. Roda a vinheta. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É isso aí, gente. Olha, já começamos o nosso programa com música boa, música raiz. E eu quero receber aqui o nosso convidado de hoje. E aí, Jai? Você tá bom? A gente fica meio preso aqui com o microfone, né? É, cara. Não sabe dar aquela mão. Mas estamos aqui, cara. Queria primeiramente lhe agradecer por esse convite, cara. Eu que agradeço por você ter aceito, assim, que bate pronto. Cara, na verdade, para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui, representar aí a minha Bahia. Ô, maravilha. Cara, ó, gente, um abraço pra galera da Bahia. Tô com saudade de vocês. Saudade da farinha fininha de feira. Saudade de tudo, do cuscuz, de tudo. Nunca comi tanto cuscuz na minha vida. O cuscuz é agro, cara. É vida. É vida, né? É vida, o cuscuz é. Cara, muito legal te receber aqui. Pastor Jaileno, gente, faz parte da equipe da celebração geral. Tive a oportunidade de conhecê-lo na gestão passada. E desde então a gente tem conversado, tem caminhado junto. Muito bom te receber. A gente aproveitou que você estava aqui por São Paulo, né? Isso. A gente veio aí para o Ressurgência, né? O CTPI. E aí a gente aproveita e já fica por aqui para
organizar algumas coisas. A gente tem aí a Câmara Teológica também, né? Sim. Esse final de semana aí a gente faz parte também da Câmara Teológica lá da Convenção Bahia. E aí a gente segue aí fazendo a missão de Cristo Jesus, onde chamar a gente tá. Muito top, cara. E a gente fica feliz quando tem a oportunidade de trazer pessoas aqui, né? Ainda mais pessoas de tão longe, que é difícil pra gente, né? A logística da igreja ela é limitada. Sim. Então a gente fica muito feliz quando a gente pode receber aqui no nosso espaço alguém com as suas credenciais. Né? Ô, cara, que é isso? Pastor, hoje você permita me chamar de você. Você é um amigo, né, cara? E pode chamar de Jai. De Jai, né? Jai. E a gente só fala assim na frente da câmera, né? Isso porque mesmo. No dia a dia já Rapaz. já demos um pouco de risada aqui no estúdio. Justamente. E hoje você trabalha com a música, trabalha também como pastor Jaileno, lá na Bahia. Na Bahia. Na Bahia a gente tá lá pastoreando 2 igrejas. Por falar nisso, eu queria mandar um abraço para a Promessa de Parque P e a Promessa George Américo. Mandar aí um abraço para toda a minha Bahia, as igrejas de Salvador, as igrejas também da região metropolitana, as igrejas dos interiores. Mandar um abraço aí para minha família, minha esposa Romélia, meus 2 filhos, a Júlia e o Simon. Minha família também, paterna e materna. A família é grande lá. Se for cara. falar o nome de todos Não os dá. irmãos, primos, tio, Vai ser um programa só falando, né? Porque graças a Deus é uma família promessista, né? Legal, a gente tem uma família promessista lá. E a gente tá aí, cara. A gente tá pastoreando 2 igrejas. A gente é líder também do Ministério Regional. E a gente tá aí fazendo o trabalho de papai. Legal. Não é incomum quando a gente vê pessoas que eram da música, né? Trabalhando no Ministério Pastoral, no Ministério de Ensino. Como é que foi isso pra você? Fábio, eu vou ser sincero pra você. Eu sou promessista de berço. Né? Meu pai foi pastor, hoje ele está jubilado. Você era aqueles menininhos bonzinhos da igreja, né? Cara, era daquele que a diaconisa corria, eu rodeava a igreja, quando ela não aguentava, ela chegava, ó, teu filho tá lá e ninguém consegue pegar. Meu Deus do céu. E aí a gente cresceu aí, eu e meu irmão Wendy, né? E meu pai é daquela época que era difícil ser pastor, né, cara? Dificuldade para pastorear devido às condições ali a logística mesmo. E numa época em que músico na igreja era raro. Meu pai chegou a pastorear de uma só vez 11 igrejas. E numa igreja que é onde a gente ficava, né? Que a gente era matriculado, essa igreja não tinha músico. E meu pai falou assim, ó, não dá para mim pastorear e tocar ao mesmo tempo. Vocês vão precisar aprender a tocar. Seu pai já tocava também. Meu pai dava as notinhas. E aí, ele foi lá na loja, comprou o violão e falou assim, ó, vocês vão aprender. E aí eu me interessei, meu irmão mais velho, o Andy, ele ficou um pouco tímido ainda em relação a esse primeiro contato com o instrumento, mas a nossa família, ela vem de uma linha de músicos, né? Uhum. Então, a facilidade foi também devido a essa questão desse contexto familiar que a gente cresce já envolvido com a música. E aí meu pai me ensinou 3 notas, me lembro como hoje, o Sol maior, o Dó maior e o Ré maior. Pronto, já é uma música. E aí a gente orava pedindo a Deus para que os irmãos só cantassem nessas notas. Nesse tom. Canta nesse tom aqui. E se cantasse em outro tom, a gente ia naquele tom que a gente não sabia o que era. Puxava de volta para outro tom. E aí a gente foi ali crescendo, e aí a gente foi tocando, a gente foi fazendo trabalho na igreja, meu pai sempre buscando capacitar os jovens, até quando chegou um momento, nessa igreja que eu estou pastoreando hoje, né, a igreja de Parque P, os jovens, eles acordaram para a música e eu não me recordo bem quando, mas não demorou muito, a gente já tinha uma banda na igreja. E aí meu irmão já era o baixista dessa banda, eu era o guitarrista. O baixista hoje que você viu lá, ele era o cantor na época, Olha que é o só. Diácono Osés. E assim, a gente tocando aí, tentando ajudar a igreja, na verdade, Sim. né? Tentando ajudar a igreja. E eu vou ser sincero para você que eu nunca me vi pastoreando, nunca passou na minha mente, mesmo sendo filho de pastor, nunca passou pela minha mente pastorear a igreja. E aí houve um período em que eu me afastei e quando eu voltei para um ministério de louvor. Aí fui líder de jovens, líder da música na igreja local.
E chegou um momento em que o pastor, ele olhou para mim e disse: eu estou precisando de um presbítero. Pastor Luiz Reginaldo. Ele falou: estou precisando de um presbítero e eu vou conversar com o conselho e você vai ser o meu presbítero. Eu falei: sério? Ele falou: sério. E até ainda não tinha caído a ficha, Fábio. Sim. Não tinha caído a ficha. Eu achava que era só mais um ministério da igreja. E como eu sempre gostei de ser útil, sempre gostei de servir, eu não me opus. E aí fui ordenado ao presbiterato e quando eu menos esperei, eu fechei o olho e acordei pastor. Dormi presbítero e acordei pastor. De 2 igrejas, cara. Foi assim, maravilhoso, porque quando a gente se coloca à disposição da obra do reino de Deus, é maravilhoso, porque Deus ele vai recrutando pessoas levantando essas pessoas para que a obra dele não pare. E a gente vai, quanto mais a gente se coloca disponível, mais Deus ele nos usa, né? O Espírito Santo ele vai dando aí esses dons conforme lhe apraz, né? Conforme o querer dele. Embora o programa seja de música, né? Sim, cara. Eu acho que tem coisas que são importantes de a gente falar, desse chamado até para os músicos, né? Sim. Então, eu enxergo isso hoje, né? Que todo músico, ele tem sim um chamado pastoral também, né? Tem. Porque os músicos, né? A turma que toca na igreja, que canta na igreja, eles já têm aquela cultura de cuidado mútuo. Então, o pessoal acaba até estando mais junto, participando um da vida do outro, ajudando um ao outro ali a segurar a barra em situações, né, difíceis que todos nós passamos, né? Sim. Todas as pessoas passam, né? Você falou que nasceu na igreja. Eu também nasci na igreja. Não sou a primeira geração de promessistas da minha família, também já tem um pessoal aí que nasceu na igreja, minha mãe, meu pai veio depois, né? Mas a minha família paterna já estava na promessa. Então, nós passamos também por dilemas, né? E a gente começa a tocar cedo. Isso. Começa a participar cedo. Então, a gente passa pelo dilema cedo, a gente é abraçado por essas pessoas cedo. E a gente aprende a abraçar cedo também, né? Começa tudo muito cedo. Tudo começa muito cedo. Principalmente quando você é de berço. Porque a sua família, querendo ou não, ela já está envolvida. Ela já está envolvida. E já tem uma responsabilidade também, Isso. né? De contribuir ali com a igreja local, já tem uma responsabilidade de ajudar, né? No culto, na celebração. Muito legal, cara. Eu acho que Deus, ele cria essas oportunidades para que a gente cresça já olhando lá na frente. E eu não acho, eu tenho certeza. Deus ele já sabia, né? Sim. Deus já sabia qual seria o seu ministério. Deus já sabia qual ia ser o meu. E Deus já sabe qual vai ser o seu, que está nos acompanhando. Com certeza. Deus, ele já sabe, ele já te chamou, ele já te escolheu. Basta agora você ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e atender a voz de Deus. Então você ouve, entende, compreende e atende. E aí as coisas, elas acontecem, né? Uma coisa que eu acho muito legal, Fábio, assim, é muito comum as crianças serem levadas para serem apresentadas na igreja. E quando você, por exemplo, vem de uma família promessista, pai e mãe promessista, essas crianças elas são levadas para a igreja, são apresentadas a Deus. E um processo que é muito importante é que, principalmente você que é envolvido nas programações, você que é voluntário na sua igreja e você tem filhos pequenos, é importante deixar eles participarem disso, sabe? Às vezes é alguém que é pai e mãe que fazem parte do Ministério de Louvor. É interessante que você, ao ir ensaiar, leva essa criança. Sim. Ela tá ali brincando, mas algo está sendo ministrado ali na vida dela. E ela vai crescendo dentro daquele contexto. E é por isso que também inicia-se cedo. Ela vai aprendendo a porque relevância. Ela vai aprendendo, cara. E isso vai se tornando parte da vida dela,
né? Vai se tornando parte da vida. E outra coisa, não é só o falar, mas é também o vivenciar. Começa de pequeno vivenciando aquilo. Então, se a gente já pode começar dando um conselho aqui nesse programa, principalmente para a galera da música da igreja, né? É que se você é envolvido no ministério de louvor da sua igreja e você tem filhos, leva eles com você, não vai atrapalhar não. Eles podem ficar por ali brincando, às vezes você pensa que não está prestando atenção, mas eles estão. Aquilo que eles vão ouvindo é algo, até mesmo essa questão desse compromisso de ir ensaiar, eles já vão aprendendo isso desde cedo e na prática, cara. Sim. Na prática. Top. E falando em ouvir, vamos ouvir uma música? Vamos sim. Ensina-me os teus preceitos, faz-me seguir os teus passos, pois o pecado tão de perto me aflige. Corro pra ti, Jesus, encontrei em ti salvação. Puseste em mim o teu temor, hoje só a ti dou o meu louvor. Busco a santidade, quero ser um vaso de honrar, vaso escolhido, separado por ti, adornado e purificado, só pra te servir. Corro pra ti, Jesus, faz-me seguir os teus passos. Puseste em mim o teu temor, hoje só a ti dou o meu louvor. Encontrei a santidade, quero ser um vaso de honrar, vaso escolhido, separado por ti, adornado e purificado, só pra te servir. Quero ser um vaso de honrar, vaso escolhido, separado por ti, adornado e purificado, só pra te servir, para te servir. É isso, gente. Estamos de volta. Música boa, música autoral. Muito bom ver o talento do povo promessista. Sempre falo isso aqui. Você que tem uma música, você que também compõe, posta sua música nos stories, marca o @celebração promessista. E você que ainda não segue a conta no Instagram do Mais Que Som, vai lá, Mais Que Som. Tá aparecendo na tela aí pra você. Vai lá, dá essa moral, segue lá também o Instagram do programa pra você ficar inteirado de tudo. E aí já aproveita, já posta no seu. Às vezes o pessoal já fala assim, divulga lá minha música. Mas a melhor forma da gente divulgar é pelas nossas redes sociais. Com certeza. Então vai lá, posta no seu Instagram, marca o @ da Celebração Promessista, marca o @
do Mais Que Som, marca o arroba da gravadora Promessa, que assim a gente consegue ver o seu conteúdo, ver a sua música e também divulgar. Cara, uma música muito boa. Essa música, ela tem quanto tempo? Quando ela nasceu? Fábio, essa música, ela nasceu dentro daquele contexto que eu comentei com você, né? Quando a gente resolveu formar uma banda na igreja e surgiu aquela vontade de compor. Aí a gente começou a compor e participar, inclusive, de concursos na cidade, né? Revelação. E tinha que ser músicas autorais. E aí eu sempre gostei de escrever. E quando a gente olha, eu queria até aproveitar para ler, porque assim, eu acredito que músicas é importante quando você canta, sabe? Quando você canta uma música e você, ao ouvir essa música ou a cantar essa música, mesmo que não seja sua, seja de alguém, você fala assim, ó, me lembrou dessa passagem bíblica. Eu acho interessante isso. E essa música, quando eu olho para 2 Timóteo, né, a carta de Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim, ó, numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. E eu gosto muito dessa canção, porque não é só porque ela é minha, mas porque ela retrata a realidade daquilo que não só você que faz parte do Ministério de Louvor, mas todos nós, no contexto de uma comunidade cristã. A gente precisa entender que dentro da comunidade cristã, uma vez que nós somos o corpo de Cristo e individualmente nós somos um membro deste corpo de Cristo, cada um de nós temos um serviço, cada um de nós temos uma utilidade. E essa ideia do serviço, do voluntariado na igreja, ela só depende de nós. E Paulo fala sobre isso, né? Que esses vasos, quando eles se colocado, principalmente não desemborcado, mas na posição correta, Deus está pronto a poder usá-los. Amém. E servir no reino de Deus é a coisa mais, sabe, maravilhosa que um ser humano pode ter na sua vida. É poder ser útil no reino de Deus. Muito legal. Cara, quando a gente fala dos valores da celebração promessista, sim, que a gente fala muito sobre isso, né? Temos que falar o tempo todo. É um assunto muito necessário. O primeiro valor é sobre a nossa celebração ser bíblica, né? Bíblica, cara. Às vezes as pessoas, elas me indagam assim e falam, nossa, mas o nosso culto não é bíblico? E não que o nosso culto não seja bíblico, mas nós precisamos fazer isso com intencionalidade. Então toda vez que a gente vai escolher um repertório, que a gente vai pensar num tema, o nosso filtro primário é a Bíblia. Sim. Né? E quando a gente tem a oportunidade de ver e conhecer músicas que são a própria Bíblia cantada, isso é... Perfeito. É um trabalho a menos, né? É um trabalho a menos. Trabalho a menos. A Bíblia ali de forma literal cantada, isso é excelente. Sabe que na história antiga da igreja, né? O primeiro inário da igreja era o Saltério de Genebra. Então, lá no tempo da Reforma, um pouquinho depois da Reforma Protestante. E o Saltério de Genebra, depois você pode pesquisar aí na sua casa, ele só tinha salmos musicados. Então, era o que podia cantar na igreja, né? Então, a palavra de Deus, ela é sempre a melhor opção para ser cantada. Sempre. Sempre a melhor opção. E quando ela nasce desse espírito, do espírito de voluntariado, de ajuda, de chamado, isso é altamente enriquecido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco através da palavra, né? E quando nós correspondemos ao chamado do Espírito, o que nós produzimos como arte é a palavra. Então nós acabamos produzindo palavra cantada
a partir do momento que nós entendemos que nós somos intencionais e o Espírito ele vem e ele nos ajuda e ele enriquece ainda mais isso, né? Sim, e quando você parte pelo pressuposto de que a música ela rompe certas barreiras, porque mesmo quando você está falando para alguém, talvez não toque, não atinja, né, aquela percepção como a música faz. E quando você canta e o que você está cantando é bíblico, muitas das vezes as pessoas tendem, né, a ter dificuldade de escrever uma poesia. Mas se nós tivéssemos mais pessoas, Fábio, que ao olhar os salmos simplesmente colocassem uma melodia, é muito comum as pessoas terem dificuldades de escrever algo para a nossa geração, para essa juventude que vem, essa geração, né? A geração Y, geração Z. Às vezes as pessoas não sabem o que escrever para essas pessoas, quando na verdade, no meu modo de pensar, eu acredito que já esteja escrito. Sim. Só precisa colocar uma melodia, para que através da melodia seja mais fácil impactar essas pessoas, alcançar essas pessoas, porque a música tem isso, né? Ela tem esse poder maravilhoso. É porque com a música ela cola na cabeça da gente, né? Então a gente fica repetindo ali a melodia, a própria letra. Eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, tem o momento da palavra e o momento da música. Não, o momento da música é o momento de palavra. Isso. E é uma oportunidade para nós aprendermos, refletirmos, sermos tocados pela palavra. De uma forma diferente. Como uma ferramenta diferente, né? Então, de fato, nós precisamos aproveitar essas oportunidades que a música dá pra gente. E você falou a palavra-chave aí. Ferramenta. Sim. É uma ferramenta, gente. A música, ela é uma ferramenta na qual, com muita facilidade, você consegue atingir o alvo, alcançar vidas, trazer através da música palavras edificantes para a vida de muita gente. Muita gente. Então vamos ouvir mais música. O alcance Vamos ouvir. Agora a gente troca. Agora você toca uma pra mim. Você acha que dá bom? Eu ia te sugerir isso, então, pra você cantar. Então vamos. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até o dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer
seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer e um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É isso, gente. Acho que deu legal, né? Deu legal, quando o cara canta, toca bem, porque cantar bem não é lá muito. Não, mas você é bom, cara. Você é bom. Mas quando o cara toca bem, fica mais fácil, né? Tem um molho, né, cara? A gente já é baiano, gente. Baiano tem um molho, gente. Baiano tem um molho, é diferente. É muito legal, cara, ver... Junção de talentos, cara. Você canta bem também. Mas é muito legal, cara, ver toda essa diversidade que a gente vê, né? A Bahia, falando agora um pouco, né? Sim. Do seu berço, né? A Bahia, ela é um lugar de muita riqueza musical, né? Cultural. Eu sou suspeito de falar. A gente tava vindo no carro, né? Antes da gravação aqui, a gente tava vindo falando sobre o reggae, mas é muita... eu acho que é um dos estados, cara, onde a música brasileira, ela é mais aproveitada. Eu tô errado? Não, você não está errado. É porque, na verdade, assim, a Bahia, culturalmente falando, ela tem o axé, né? Que é o ritmo nato dela. É o axé. Mas a Bahia, ela rompe esses preconceitos nas esferas musicais, porque ela vem abraçando de forma sem preconceito nenhum todos os estilos, as adversidades de ritmo falando. Na Bahia, quando você menos espera, você ouve um reggae. Daqui a pouco, sabe aquele negócio que você não para? Você tá ouvindo, daqui a pouco você menos espera, já tem um axé, daqui a pouco já tem uma salsa, quando você menos espera, daqui a pouco já tem um merengue, e vai, sabe, aquele ciclo assim, ó, girando. E isso é interessante, porque... Falando agora, porque assim, quando a gente é músico, quando a gente é pastor, a gente acaba meio que misturando as coisas, né? Sim. Mas assim, tratando-se do reino de Deus, todo estilo de música, ele é bem-vindo, Fábio. Quando a letra, ela comunica o evangelho, sabe? O evangelho simples, aquele evangelho que você nem acrescenta e nem tira, o evangelho simples. E se você buscar artistas baianos, vocês vão ver que eles, independente do ritmo, eles buscam de forma contextualizada apresentar Jesus, que é a centralidade do evangelho. E aí, lá na Bahia, você tem essa vantagem. Porque a Bahia, por mais que ela seja conhecida pelo axé, na verdade, a Bahia, ela acaba
utilizando-se de diversos ritmos. Você vai, por exemplo, em algumas igrejas nossas, eu vou até falar de uma igreja do contexto familiar meu, uma igreja lá de Candeal, por exemplo, da cidade de Candeal, uma igreja no interior da Bahia. Quando você chega lá, é muito diferente, cara. É diferente de tudo que você já viu na tua vida. São cultos avivados, são cultos alegres, que você não vai ver em nenhum outro lugar. Faz parte da cultura, está intrínseco na cultura do candealense. Você fala, não, mas isso aqui é o quê? Não, isso aqui é Candeal. É da igreja deles ali, eles têm esse estilo. Quando você já parte para uma outra esfera da Bahia, você não saiu da Bahia, você está dentro da Bahia. Mas aí já é um outro estilo que prevalece. E na Bahia dá de tudo. Você vai do worship ao reggae, ao merengue, e vira, sabe, aquela diversidade de sons. Mas o mais importante é que a centralidade, que é Cristo Jesus, ela prevalece, ela permanece. Deus é criativo. Sim. Tanto que ele criou todas as coisas. Correto. Né? Ele criou as pessoas. Não existem pessoas iguais. Mas ao mesmo tempo todos são seres humanos. Sim, cara. Mas todos têm a sua diferença. Até gêmeos idênticos a gente consegue achar diferenças. Deus, ele é criativo. Isso. E isso está também no DNA do ser humano. O ser humano é criativo. Então, eu acho que é algo que nós não podemos negar, que está no nosso DNA. Nós precisamos sempre buscar sermos criativos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso. A nossa criatividade, ela é permeada pelo evangelho, né? Ela tem o evangelho como centro, mas as suas diversas formas, elas são de cada lugar, de cada contexto, de cada pessoa até, né? Deus, ele vem buscar não só um estilo de pessoa, né? Mas ele vem para as nações. O chamado dele é para as nações. E um dia toda tribo, toda raça, toda nação, todo estilo, todo reggae, todo rock, todo axé. Isso. Todos nós estaremos celebrando diante de Deus de forma criativa. Como Deus planejou, né, que fosse com a humanidade. Nós vemos, né, a arte se manifestando em vários personagens bíblicos, né? Sim. Então nós temos ali no livro de Salmos, nós temos ali o próprio rei Davi, nós temos os artesãos da construção do templo, nós temos ali as pessoas que trabalharam na construção do tabernáculo, tudo isso com riqueza e com diversidade, né? Com diversidade. E isso é que tem que ser quebrado, né? Tem que ser quebrado, porque assim, a gente não pode ficar engessado achando que Deus, ele só aceita um estilo de música. Sim. Muitas das vezes a gente tem esse pensamento radical, onde a gente acha, se tocar nesse ritmo aí, Deus nem recebe, não passa do teto. Né? A gente ouve muito verdade, isso, né? Verdade. E a gente precisa quebrar esses preconceitos e entender que a questão da cultura, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada. E aquilo que nós precisamos estar sempre atento e tendo o senso crítico é se Cristo está na centralidade daquilo que se está propondo fazer. É como Paulo fala, né, aos Coríntios. Temos que analisar se está ou não glorificando o nome de Deus. Então, pressupondo que estamos fazendo para a glória de Deus, na centralidade de Jesus Cristo, que é agora o mediador. E eu gosto muito de falar isso, porque parece às vezes, Fábio, que isso não fica muito claro. A gente precisa entender que tudo que a gente faz dizendo que é para Deus, precisa passar pela pessoa de Jesus. Sim. Eu canso de falar isso. Você que está em casa, seria muita prepotência nossa achar que ao nós orarmos, ao nós cantarmos, ao nós nos reunirmos, nós poderíamos fazer sem a pessoa de Jesus.
Então, tudo passa pela pessoa de Jesus. E isso independe de que ritmo é. Cara, e a Bíblia, ela não diz em nenhum momento, toque isso ou toque aquilo. Não. No Salmo 33, ela vai dizer, tocai bem e com júbilo. Ela disse como. E isso que você está dizendo sobre Jesus, tá lá em Hebreus, capítulo 13. Correto. No verso número 15, que diz assim, ó, portanto, ele vai falar lá, ele vai explicar toda a caminhada da justificação de Jesus, do templo. E aí ele chega nesse ponto, portanto, por meio de Jesus, ofereçamos sempre o sacrifício de louvor. Correto. E esse é o nosso sacrifício, é o que a gente oferece a Deus. E não sacrifício no sentido de que isso tem que ser sofrido, tem que ser amargo, mas no sentido de sacrifício de oferta. De oferta. Então, portanto, ofereçam sempre por meio de Jesus, uma oferta de louvor. Aqui, Jesus, ele é o centro de tudo que nós fazemos, de tudo que nós somos. É ele quem possibilita o acesso ao Pai. Então, olha só que duas lições preciosas para nós. Salmo 33, tocai bem e com júbilo. Então, alegre a sua alma diante do seu Deus e do seu Criador. E em segundo lugar, faça isso por meio de Jesus Cristo, com ações de graças, tendo como resultado o fruto de lábios que confessam o nome dele. Hebreus 13. Oh, maravilha. Eita, Cláudio. Meu Deus, tem até uma arrepiar. Vai cair os microfones aqui, Thiago. Vamos destruir o cenário. É isso, cara. É isso, cara. Acabou o programa. Maravilhoso cara. Isso aqui, cara. Acabou o programa, bicho. Acabou o programa. Encerrou com chave de ouro aí. Cara, que bom, hein? Que bom. Cara, que legal te receber aqui, mano. Pô, Fábio, eu que agradeço. Pô, cara, super, super gostoso. Leve meu abraço lá pro pessoal. Com Gente, certeza. eu fui na Bahia, tinha uma irmã lá, eu não me recordo o nome dela, infelizmente. Mas ela não deixava eu fazer meu prato, cara. E ela fazia aquele pratinho. A montanha. Minha irmã do céu, será que eu vou vencer ela? Não, pastor, você vence, vai lá. Que... Tem que comer esse tamadinho. Vai que dá. E foi um dos lugares... A gente é muito bem tratado nos lugares que vai, viu? Sim. Mas é um dos lugares que eu tenho muitas memórias, assim, muito boas. Foi um tempo muito gostoso. Ô, Fábio, e você criativo. Falando isso aí, ó. Galera tocando bem. Pra quem tá em casa... Eu preciso registrar isso aqui. Porque talvez para quem tá em casa, a Fábio tá falando isso porque é no programa. Não. Todas as vezes que a gente se fala, seja por telefone, em reuniões, sim, né? Sim. E pessoalmente, Fábio, ele sempre toca nessa receptividade, nesse povo caloroso que é o baiano, né? Na verdade, é o nordestino, viu, Fábio? Não é só o baiano, não, que verdade, é pra o Nordeste não ficar aí com... Verdade. Receoso, mas assim... Fábio, ele sempre registra, ele sempre faz questão de comentar sobre essa passada dele lá na Bahia e o quanto foi maravilhoso, né, Fábio? Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Uma turma super animada, super engajada. Você via que tava todo mundo contente de estar ali, sabe? Não é aquele negócio, vamos lá. E eu sei quanto é desafiador, é desafiador falar para o público, quando nós vamos para um lugar, assim, para ministrar. É desafiador falar, mas também é desafiador ouvir, porque a gente tá cansado, a gente chega de viagem, né? Todos lá estavam fora de casa, estavam dormindo fora de casa, é cansativo. Todo mundo, olha, corta aqui, Thiago, corta aqui. Líder, eu sei o quanto você corre pra levar o povo nessas programações. A gente reconhece o seu trabalho aí, viu? Então, assim, não desanime. Mas a gente sabe, cara, o quanto é custoso isso. E aí você chega lá uma tarde inteira falando, às vezes à noite também falando, no outro dia falando. Sim. É cansativo ouvir. E lá rolou, assim, uma conexão muito grande. O pessoal tava muito dedicado a ouvir. Um momento de louvor, gente, assim, todo mundo engajado. É o tipo de coisa que enche o nosso coração, porque você fala, isso é a igreja de Deus. Os mais velhos, os mais jovens, as crianças dançando e participando. Então, você olha e fala, caramba, cara, a igreja é algo criado por Deus mesmo. Mas sabe o que é, Fábio? Porque assim, a gente já ia acabar o programa, Já ia acabar. Mas me dê alguns
Perdoa aí, né, gente? Perdoa. Um minutinho. Vamos. Sabe o que é interessante aqui, Fábio? É o seguinte, a conscientização. A conscientização. Nós estamos com uma linha de pensamento, vou falar por mim, tá? Os demais líderes de convenções não tomem para si, um exemplo aqui meu, o Jaileno, o que eu pensei junto com a minha equipe na Bahia. Por falar nisso, um abraço para minha equipe aí, né? O Eric, a Micaele, o Oséias e o Arthur e a Jaze. Qual foi o nosso pensamento? Nós sentamos e nós partimos pela ideia do seguinte, Fábio. Toda igreja local, ela tem o seu ministério de louvor. Se ela não tiver a banda completa, ela tem um irmão lá que pega o violão e faz o louvor junto com a irmãzinha lá e ela canta. Toda igreja ela tem. Se ela não tiver um músico, ela tem alguém que canta lá de playback. E o que é que a gente pensou? Eu falei, não, nós precisamos, na verdade, fazer um trabalho a nível educacional. Edificação de pessoas, ou seja, fazer discípulos, né? Porque às vezes a gente acha que fazer discípulos é só para o pastor, fazer discípulos é só para quem vai pregar o evangelho ali de casa em casa, mas na verdade nós precisamos fazer novas lideranças. E o que é que a gente pensa? As coisas acontecem lá na igreja local. É lá onde tudo acontece. As coisas não acontecem aqui, as coisas não acontecem lá no regional. É na igreja local que acontecem as coisas. Então a gente pensou pelo seguinte, nós precisamos fazer um trabalho onde esse líder, esse ministério local, ele se sinta motivado e capacitado para exercer o serviço lá na igreja dele local. Então a gente partiu por essa ideia. E a gente vem conversando sobre isso. Aí você chega de viagem, o pessoal tá todo mundo ali dormindo fora de casa e você pensa que você vai chegar e encontrar um povo cansado, um povo desmotivado, mas na verdade tá todo mundo ali pensando a mesma coisa. Nós viemos aqui para conhecer novas pessoas, mas sobretudo glorificar o nome de Deus e nos capacitar para poder servir ainda mais no reino dele. Aproveitando todas as oportunidades. Todas as oportunidades possíveis. Top, cara. Mano, top, velho. Top, cara. Você que tá assistindo aí, que não tá colocando um foguinho nos comentários, ó, ou você virou pinguim costal, como diz o pastor Rivaldo, ou você não tá assistindo direito. Então, coloca um foguinho aí, comenta e estamos no final. Eu quero orar por você, cara. Quero orar por você, pela sua família, pelo seu ministério. Agradecer por poder caminhar com um cara como você. Não ore só agora, não. Continue orando depois. Não, continuo. Orar de madrugada, que a filha é menor, né? Isso. Brincadeira, gente. Cara, nós temos aqui um desafio, que é o mais que som em uma palavra. Então eu vou orar por você. Você já pede pro Espírito Santo te trazer. Não precisa explicar. Vou ligar o Wi-Fi. Não precisa de nada. Não precisa explicar. É só soltar a palavra e o Espírito Santo ministra no coração de quem tá assistindo. Fechou, gente? Então, feche seus olhos aí na sua casa que nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque por meio da tua igreja o Senhor nos conecta. O Senhor conecta pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos ideais, a mesma crença. E nós acreditamos que o Senhor não simplesmente conecta essas pessoas que já tem esses ideais em comum, mas que o Senhor cria esses ideais no nosso coração e após isso o Senhor nos conecta como igreja, como um só povo. Nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Amém. Eu quero Te agradecer pela vida do pastor Jaileno. Amém. Agradecer pela sua família, agradecer porque o Senhor tem transformado ele num pastor cada vez mais bíblico, cada vez mais humano, cada vez mais experiente, aquele que entende a dor das pessoas, que entende a necessidade Amém. De redenção do ser humano, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem criado essa consciência na vida do teu servo. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor continue abençoando o Jai, que ele continue sendo relevante, Senhor, no ministério regional que ele lidera, para as pessoas que ele lidera, que ele continue sendo relevante para as pessoas que ele pastoreia nas suas duas igrejas, que essas pessoas possam ter um encontro real, transformador contigo por meio da vida do Jai, Deus. Em nome de Jesus,
nós te pedimos por todas essas bênçãos e gratos nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Amém. Amém, Jesus. Jai, mais que sonho, uma palavra. Edificação. Edificação é mais que som, é adoração. Até semana que vem.